Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e nessa linha do tempo está começando mais um Opinião Otaku. Hoje eu vou estar falando minha opinião sobre Death Note e Steins Gate. Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e nessa linha do tempo está começando mais um Ultra Crossover! Isso mesmo, galera, a linha do tempo foi alterada e a gente está de volta com esse quadro que vocês tanto me pediram, Ultra Crossover, e hoje a gente vai fazer um crossover aqui entre Death Note e Steins Gate, mano. Dois animes fenomenais, né? A gente vai estar debatendo aqui sobre o que aconteceria se eles se encontrassem dentro da mesma linha do tempo, como se fosse no mesmo universo. Isso seria possível, né? Porque são ambos universos muito dentro do comum, vamos botar assim, não são universos com superpoderes, ou com explosões, ou com seres alienígenas, ou extraterrestres, ou qualquer coisa do tipo. A gente tem os Shinigamis, mas eles são vistos como se fossem fantasmas, praticamente, né? Só quem tem um Death Note que pode ver. Então não conta muito. No caso do Steins Gate é bem mais puxado para o caso da ciência mesmo, né? O sobrenatural do Steins Gate aqui nesse caso é a ciência e a viagem no tempo, né? Vamos botar assim. Então a gente teria essas duas linhas do tempo aí se juntando, né? Dentro de um universo onde as duas coisas fossem uma. E aí a galera do laboratório ia começar a ouvir sobre o Kira. Esse é um laboratório pós-final bom de Steins Gate, vamos botar assim, o final onde todo mundo sobreviveu, onde tudo deu certo, né? Onde o Okabe conseguiu salvar tanto a Maxi quanto a Mayuri, né? Então, essa linha do tempo é uma linha do tempo boa, tá geral vivo, né? Então, praticamente é isso. E aí eles começam a ouvir rumores, né, de que tem um cara matando todo mundo que é ruim, né? Eles tentam correr atrás disso para descobrir do que se trata, né? E nessa eventualidade, né, eles começam a tentar organizar ali um meio para poder descobrir o que está acontecendo, né? Se eles podem evitar isso de alguma forma, se é correto evitar, porque tem muito esse lance no Kira, né? A gente se questiona se o que ele está fazendo é certo ou não, ou se a gente deveria de fato impedir isso, porque se a gente tiver uma oportunidade, se a gente tiver um poder, a gente deve impedir isso, o que ele está fazendo é certo ou errado, né? Ele tá matando bandidos, isso é certo ou isso é errado? Então, todo esse questionamento, tem toda essa filosofia dentro do que o Kira faz. Então, eles iam começar a fazer isso, né? E provavelmente os experimentos iam acabar acionando, né, o governo. Eles descobririam alguma coisa ali que eles estavam fazendo depois de ter conseguido ali um tempo boa, né? Vamos botar assim, a galera ia descobrir e o L iria atrás deles para poder, né, questionar o que eles estão fazendo. Provavelmente o governo pediria para poder fechar, né, o L é serviço do governo. Eu não sei se ele se mostraria interesse nisso, se ele acharia que é algo extremamente perigoso e gostaria de fechar o laboratório. Mas vamos considerar que nessa linha do tempo o L quer usar o poder do laboratório contra o Kira, né? E aí tem toda aquela briga entre os membros do laboratório, alguns são a favor, outros são contra, né? Eles não sabem se o que eles vão fazer é de fato correto ou não em ajudar o governo, então tem todo esse questionamento. Até que, né, o L junto com o Light, né, vamos botar aí um momento da história de Death Note antes da morte do L, onde o L e o Light já estavam trabalhando juntos, né? Vamos botar assim que eles estavam trabalhando juntos para poder pegar o Kira. Então, obviamente, né? Obviamente o Light ia ter noção de que existe viagem no tempo também, cara. E sabendo da periculosidade disso, em algum momento da história, né? Ele ia ter que assassinar os membros do laboratório de alguma forma para poder impedir que isso se concluísse, né? E aí que começa a ficar interessante, porque o que acontece? O Okabe Rintaro, né? Ele é muito inteligente, o Hoinkyuma, né? E ele provavelmente armaria um plano de emergência, sabendo que outras pessoas já estão cientes da viagem no tempo, né? E ele sabendo que ele tem o poder do Regenstein, que ele pode se lembrar em outra linha do tempo de coisas da linha do tempo da onde ele saiu. Então, cara, utilizando essa habilidade, né, ele já provavelmente deixaria algo emergencial pronto, como um de-mail, por exemplo, né? Se ele pressentisse que ele estava próximo a morrer ou qualquer coisa do tipo, né, ele provavelmente acionaria o de-mail. E eu acho bacana isso porque, tipo, o Kira pode te acionar uma parada cardíaca, mas dentro da parada cardíaca você tem alguns pequenos segundos ali onde ele poderia puxar o celular com tudo e enviar o de e-mail, né? Enviando de e-mail, ele voltaria no passado e ele saberia que a morte dele foi ocasionada por alguma daquelas pessoas ali. Alguma daquelas pessoas é o Kira, de fato, né? Ele poderia suspeitar de alguém do laboratório no começo, né? Mas ele ia chegar à conclusão de que tudo aconteceu, né? Por mais que ele voltasse vezes e vezes, né, e visse os membros do laboratório morrendo, ele ia chegar à conclusão de que tem algo relacionado sim a pessoas de fora, né? E uma dessas conclusões seria que de fato Light Yagami poderia ser o Kira, né? Então ele ia questionando, né, voltando no tempo e questionando toda vez
né, os personagens, o que provavelmente aguçaria também a inteligência do Kira, né? Ele não deixaria isso barato. Ele ia ver que ele tá questionando demais. Ele ia falar: não, alguma coisa tem de errado. Esse cara já voltou no tempo, né? Ele já tá sabendo de alguma coisa. Então o Kira já ia pensar nisso e ia acabar adiantando o prazo da morte dos membros do laboratório, né? E armando outros planos diferentes para poder matar eles. Até que o Okabe Rintaro chegaria à conclusão de que sim, de fato, o Light Yagami é o Kira, né? E chegando a essa conclusão, eles poderiam obter o Death Note ou qualquer coisa do tipo, né, e remover isso dele e prender o Kira, o Light Yagami. Cara, eu acredito, né, particularmente, apesar de eu achar o Light muito mais inteligente, o Raito muito mais inteligente do que o Okabe Rintaro, por exemplo, na questão de lógica, né, na questão de combate pessoal e estratégia, vamos botar assim, né, a questão lógica, o Kira, na minha opinião, ele é muito mais avançado que o Okabe Rintaro, só que o Okabe Rintaro, ele tem muita ciência de viagem no tempo e tal, essas paradas, né, e ele é um estrategista de viagem no tempo, então ele usaria esse fator para poder combater o Death Note, né, até ele descobrir quem de fato é o usuário do Death Note, cara. Então chegaria um ponto que sim, eu acredito que a viagem no tempo venceria sim o Death Note, né, eles descobririam a identidade real do Light, e nessa linha do tempo o Light seria preso, né, e isso poderia gerar até um segundo vídeo, e eu falo pra vocês por quê, porque o Light poderia ficar preso em algum momento da história, ele poderia arrumar algum jeito de sair da cadeia, né, e obter o Death Note lá no futuro, e isso faria a Suzuha voltar no tempo, né, lá do futuro, lá falando que o Kira retornou no futuro e destruiu tudo, praticamente. Vocês já pensaram que interessante seria se no futuro ele saísse da cadeia, né, e a Suzuha tivesse que voltar para poder falar com eles novamente do que aconteceu ali no futuro e por que ela tá precisando voltar de novo, porque deu treta lá. Então, esse é um conteúdo para um segundo vídeo, um segundo Ultra Crossover, né, de Steins Gate com Death Note, cara, que eu gostei bastante de juntar essas duas franquias. Comenta aí embaixo o que você achou, né, comenta aí quais personagens você gostaria de ver tendo destaque no próximo vídeo, né, porque nesses eu destaquei mais os principais, eu destaquei mais o Kira, o L e o Okabe Rintaro, né, principalmente do caso do Death Note, né, que é o Okabe Rintaro que mais se destaca ali de questão de viagem no tempo, porque ele tem o poder do Reading Steins, que ele se lembra das outras linhas do tempo. Então é isso, galera, isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje. Muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.